Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Charbot Casagrande e nós estamos aqui mais uma vez no Pod Doc. E hoje com uma entrevista super especial com um convidado que atualmente é o meu novo parceiro aqui na clínica, com muita honra, Dr. Gustavo Ramasco, referência nacional e internacional em remodelação costal, cirurgião torácico, e veio conversar com a gente sobre a estética das costelas, a famosa remodelação costal. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Charbot, obrigado pelo convite. É um prazer realmente anunciar nossa parceria e conversar um pouquinho para desmistificar um assunto que é bem polêmico, que é a remodelação costal. As mulheres têm muito medo ainda, né, Gustavo, em relação a tira a costela, não tira, pode fazer, não pode. Eu acho que essa nossa conversa é para poder gerar esse conteúdo de qualidade, né? Eu sou muito acostumado com essas polêmicas, né? Eu faço PMA, bioplastia, e eu vejo o quanto é importante a gente trazer uma informação de qualidade para os pacientes, para fazer com que eles tomem as decisões deles mais assertivas e certo do que eles estão fazendo. Exatamente, porque quando fala em remodelação ou ressecção costal, a primeira ideia que vem é proibido, e não é proibido. Né? Então isso já é a primeira coisa que cai por terra, a cirurgia é permitida. Claro, você como médico pode realizar qualquer cirurgia, o que é importante é a paciente escolher uma pessoa treinada, um cirurgião habilitado que possa realizar com qualidade e com segurança o procedimento. Mas ele não é proibido no Brasil, tanto que nós estamos realizando com muito sucesso e com muita satisfação das pacientes e com baixas taxas de complicação, que é muito importante. Muito legal, Gustavo. Legal você falar isso, porque no Brasil não é proibido, no exterior não é proibido, no exterior se faz mais, né? E aí conta um pouquinho para nós como é que você trouxe essa cirurgia para o Brasil. Você já me contou essa história, é Sim. muito legal, né? E a experiência que você já tem de vários outros cirurgiões, cada um com uma técnica diferente. Exatamente. Então, a cirurgia, a primeira vez que eu ouvi falar foi através de um colega meu, cirurgião plástico, Dr. Adel. Ele falou sobre a ressecção de costela. Ele falou, cara, você devia dar uma olhadinha nisso. E eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Dr. Verdugo, é um cirurgião mexicano, que foi quem desenvolveu a técnica de ressecção parcial com incisão mínima. Então, uma incisão estética e que você consegue tirar parcialmente as costelas flutuantes, são as duas últimas costelas que estão soltas na musculatura e que impedem da paciente ter cintura. Eu acabei indo até o México, e acompanhei o Dr. Verdugo nas cirurgias e trouxe para o Brasil. Né? Nós fizemos a primeira cirurgia aqui no final de 2022 e o resultado foi espetacular. Então isso empolgou bastante. E de lá para cá a técnica já evoluiu. Então hoje a gente já tem algumas variações, não só da ressecção costal, como do remodelamento costal, onde você não retira o fragmento da costela, você só reposiciona a costela e aí a evolução é uma cicatriz mínima e praticamente sem cicatriz. Você consegue fazer hoje com uma punção com uma agulha e fazer o remodelamento, fazer o reposicionamento das costelas flutuantes para que a paciente ganhe contorno corporal. Muito legal, Gustavo, né? Essa tua história, essa tua evolução na remodelação costal, desde a ressecção, vendo essa evolução com outros profissionais, trazendo uma técnica cada vez mais refinada e cada vez mais minimamente invasiva. Né? Acho que isso é muito legal. E essa cirurgia ela ficou famosa no passado, acho que pela Thalia, pela Shakira, Sim. que tiraram costelas e ficaram com uma super cinturinha. E aí vendo essa cirurgia voltando agora, acho que isso veio para ficar. Né? Eu vi os teus resultados, eles são sensacionais. Foi por isso que eu me apaixonei ainda mais, né? Eu, como cirurgião, já gosto muito disso. O que eu mais faço é remodelação corporal hoje. E eu acho que essa remodelação costal vem para colocar a cereja do bolo Exatamente. No contorno corporal. Eu falo que isso veio somar realmente. Aquela paciente que já fez algum procedimento, que já fez lipoaspiração, mas que não atingiu ainda uma cintura, um contorno que ela deseja, que já fez outros procedimentos estéticos, mas que se sente reta, ou que é muito forte, pacientes que treinam muito, que têm a musculatura muito desenvolvidas, elas têm realmente dificuldade em ter cintura. Então, essa técnica hoje permite entregar esse resultado que elas estão buscando, né, de forma minimamente invasiva. Então hoje, quando se fala em contorno corporal, eu acho que a evolução é realmente você falar junto em remodelamento costal, em uma boa parcela dessas pacientes. Claro, não é para toda a paciente, mas a gente tem a seleção, tem exames que nós fazemos para avaliar, né, um critério realmente de indicação bem minucioso, mas
Se você hoje fala em contorno corporal e você não tiver no teu arsenal a possibilidade de você fazer um remodelamento, de fazer uma ressecção, você está limitado às vezes pela própria estrutura anatômica. Então às vezes a estrutura óssea não permite que você tenha o contorno corporal. E hoje é como mais ou menos a questão do nariz. Então você tem uma giba óssea, você tem às vezes um nariz que é mais proeminente e você faz, né, lixa o ossinho um pouquinho, arruma e você faz a cirurgia estética para o nariz. Para a costela é mais ou menos a mesma analogia, porque você consegue remodelar, você consegue reposicionar a costela sem fazer prejuízo para nenhum órgão, para nenhuma respiração, nenhum tipo de disfunção que você possa causar mexendo nessas costelas. E você consegue atingir o resultado de contorno que a paciente está desejando. Legal, Gustavo. Você falou duas coisas que a gente até conversou um pouquinho ontem sobre isso, que é sobre o arsenal, né? Então, aquela que eu falei que quanto maior é o nosso portfólio, quanto maior a nossa caixinha de ferramentas, melhor é o resultado, melhor as estratégias que a gente tem para entregar o melhor resultado para a paciente. E muitas vezes essa dificuldade em atingir a cinturinha tão desejada é porque tem um arcabouço torácico ali, né? Sim. As costelas, osso realmente diminuindo isso. E se não mexer nisso, não importa, por máximo que você afine a pele com o subcutâneo fazendo lipo, você não vai chegar na cinturinha tão desejada, né? Não vai. Quando você faz a avaliação na tomografia, que a gente utiliza para fazer a avaliação das costelas, você percebe muitas vezes que a 11ª costela ela é tão grande que ela às vezes ultrapassa o limite da caixa torácica e chega muito próximo do quadril. Então, realmente não tem como a paciente ter uma cintura porque ela tem uma estrutura óssea ali embaixo. E como você comentou, pode fazer lipo, pode diminuir o que quiser de gordura, que você não vai conseguir o contorno desejado porque o osso está muito próximo do quadril. Então, esse espaço entre a caixa torácica, entre as costelas e a crista ilíaca é o que dá a cintura. Se você aumenta esse espaço, você tem aquela cintura mais definida. E é isso que é a ideia da cirurgia. Você aumentar e definir melhor a relação entre a caixa torácica e o quadril e modifica a relação cintura-quadril. Quando você modifica essa relação entre a cintura e o quadril, você ganha projeção do glúteo, que daí estamos na tua área, e você ganha contorno da cintura. E é isso que as pacientes estão buscando. E esse contorno, essa relação cintura-quadril é muito legal você falar, porque na bioplastia eu consigo melhorar o quadril. Né? E hoje mesmo eu atendi uma paciente que uma das queixas dela, doutor, eu sou muito reta, queria melhorar um pouquinho isso. Só que ela veio para fazer a avaliação de glúteo. E eu mostrei para ela, melhorando um pouco o quadril dela, como já melhorava essa relação e ela já não ficaria mais tão quadrada. Ela não é uma paciente muito gordinha que precisaria de uma grande lipo. Então é um caso que eu já falei para ela, inclusive, que mesmo que você faça aqui uma lipo, a gente não vai conseguir melhorar muito essa relação. Então quando a gente consegue mexer na cintura, reduzindo e aumentando o quadril, a gente potencializa esses resultados de atingir essa relação ótima cintura-quadril de uma maneira que não conseguiria de outro jeito. Sem dúvida. E é engraçado que as pacientes elas falam depois da cirurgia que a impressão é que fizeram enxerto no glúteo, porque muda a posição. Às vezes nem tanto em termos de diminuição da cintura, quando elas medem, né, em termos de medida, o que chama a atenção é que 2, 3, 4 centímetros é pouco, mas já muda o contorno corporal. E quando você faz a cirurgia de remodelamento e ressecção, você chega a diminuir 10, 15, tem uma paciente que diminuiu 18 centímetros, o que é muita coisa. Então você realmente traz um contorno corporal que é uma coisa, às vezes, até então inimaginável. Né? Antes você não conseguiria atingir um resultado desse só com uma lipoaspiração ou só com procedimentos de aplicatura de abdômen, coisa assim. Então, a somatória das técnicas, a evolução, né, da cirurgia trouxe essa possibilidade, o que é muito bacana. Então, hoje a gente consegue realmente uma incisão mínima e às vezes até sem deixar uma cicatriz, né, com a técnica da agulha, que nós estamos, né, planejando aí agora. Super lançamento. Fiquem de olho nessa, é super lançamento e novidade. Essa técnica do Dr. Manzaneda é muito legal. Eu conversei pessoalmente com ele e realmente o resultado é fantástico. O paciente fica sem cicatriz, né, e com a cintura. Legal. Gustavo, eu tenho algumas perguntinhas aqui de alguns pacientes que eu acho que isso é bem comum e até para a gente trazer um conteúdo e tirar essas dúvidas, eu acho que isso aqui vem bem de acordo com é permitido, não é? E eu acho que a pergunta aqui essa cirurgia eu ficarei com os meus órgãos desprotegidos? Isso pode causar alguma alteração de função? Afeta a minha respiração?
Vai furar as minhas tripas? Eu acho que todas essas dúvidas, todas as meninas vão ter em algum momento, por ser algo tão novo, ser uma cirurgia que até então era tão distante, né? Só se falava em Thalía e Shakira, e agora ela está aqui, ao dispor das pacientes em Curitiba, no Brasil, crescendo cada vez mais. Então, desmistificar isso daqui acho que é importante. Então, quando a gente faz tanto a ressecção quanto o remodelamento, elas não vão interferir na dinâmica ventilatória, porque as costelas que a gente vai mexer são costelas que não participam do processo da ventilação. Então, elas são costelas chamadas flutuantes. Mesmo quando eu mexo na 10ª costela, que eu posso fazer o remodelamento dela, eu não vou fazer a retirada completa dessas costelas. Então, quando faz a ressecção, você faz a ressecção parcial. É só o pedacinho de osso que se projeta para a região anterior, para a região lateral do abdômen, que impede de ter cintura. Então, quando você fala em proteção de órgãos, o principal órgão seria o rim, que está na região posterior, e o polo superior dele, porque a parte maior do rim está para baixo, já fora da região das costelas. Então, a gente não vai desproteger nenhum órgão e não vai alterar a ventilação. Tá? Então, é importante os pacientes saberem que a gente não retira por completo a costela. Mesmo quando se fala em ressecção, é de parcial, né? Ressecção de um fragmento só da costela. E no remodelamento é só o reposicionamento dessas costelas. Então, você não vai retirar nada, você só vai fazer o que a gente chama de fratura em galho verde. Você corta parcialmente o osso e dobra ele, né? Você reposiciona ele para a posição que você quer. E aí tem algumas técnicas para que mantenha esse resultado, e essa é a principal diferença entre ressecção e remodelamento, né? Então, o pós-operatório que muda entre as duas técnicas, e a indicação entre uma e outra também muda conforme o perfil da paciente, tá? Mas hoje muitas pacientes, principalmente quando fazem associadas com outra, né, cirurgia, lipo, estão optando por fazer só o remodelamento, porque é menos invasivo, que não vai retirar, ainda tem aquela situação de que retirar, né, um pedaço da costela pode ser um estigma de dizer, não, eu vou ficar com uma falta de proteção nos órgãos, mas não fica de qualquer forma. E o remodelamento não tem, né, menos ainda, então não tem nenhum problema, porque você não vai remover nenhuma parte óssea, você só vai realmente reposicionar. É muito comum depois da gestação as pacientes se queixarem de que não conseguem mais cintura. Por quê? Porque durante o processo de gestação as costelas mudam, elas abrem para acomodar o útero e muitas vezes elas não voltam. Então os pacientes falam, doutor, eu engravidei, tive o nenê, voltei ao peso que eu tinha, mas a minha cintura não voltou. Por quê? Porque existe uma dinâmica, essas costelas elas mudam de posição. E o que eu vou fazer é devolver para a posição, né, e aumentar ainda mais a cintura na posição que eu quero. Então é bem tranquilo. Legal, Gustavo. Você falou aí, né, um pouco de ressecção, remodelamento, né, a diferença entre elas. O que te faz escolher entre a ressecção, remodelamento? É uma decisão sua, né, do cirurgião, ou ela pode ser discutida com o paciente participa dessa escolha? Como é que é a indicação entre uma e outra? Então, eu gosto sempre de participar com a paciente essa decisão. Tá? Porque a ressecção, a cicatriz é um pouco maior, em torno de 1,5 cm a 2 centímetros. Tá? Maior, mas já é bem pequena, é bem pequenininha. Né? Bem então, pequeno. é uma incisão, às vezes, de um portal de laparoscopia, de uma incisão de trocato, vai fazer uma vesícula, por exemplo. Então, é uma incisão pequena realmente. Mas acaba sendo, né, uma cicatriz um pouquinho maior. A questão principal é a recuperação e o retorno às atividades. Então, tem pacientes que treinam, que fazem muita atividade, que não podem ficar um período maior em repouso e principalmente usar o espartilho, que é o que a gente utiliza para fazer o remodelamento, por um período maior de tempo. Quando se faz a ressecção, o resultado ele é mais imediato e em 30 dias a paciente pode voltar à atividade de treino, academia, qualquer tipo de esforço físico. Quando eu faço o remodelamento, eu preciso que esse osso cicatrize. É como uma fratura. Então, eu vou colocar aqui, a gente não pode pôr gesso, mas você, como ortopedista, sabe muito bem. Então, se eu fraturei, eu ponho gesso para quê? Para manter o osso no lugar e que ele cicatrize naquela posição. Se eu não fizer isso, o osso vai voltar para a posição original dele, ou ele vai ficar torto, né? Então, a gente perde o resultado da cirurgia. O espartilho, o corset ou então a faixa mantém a posição que eu quero que ele cicatrize. E isso vai acontecer em torno de 90 dias, até 180 dias. Então, depende da paciente, depende, né, da evolução pós-operatória, mas no mínimo são 3 meses de uso do modelador e sem fazer esforço físico. Então, isso é um fator limitante, né? Então, eu sempre gosto de participar isso para os pacientes, de conversar. Tem algumas que são mais pragmáticas, elas falam, eu não vou ficar usando por um período muito tempo, eu quero voltar logo à minha atividade, eu prefiro fazer ressecção. E elas pedem às vezes, elas já chegam e falam, eu quero fazer ressecção. Tem pacientes que você olha na tomografia,
a costela é muito pequena, flutuante, principalmente a 12ª, às vezes ela nem existe. E aí você opta por fazer o remodelamento. Fala, olha, no teu caso, né, é tão pequena a quantidade ali que vale a pena você só reposicionar. Não vai fazer sentido eu ressecar porque é um pedacinho muito pequeno. Então, nesses casos, eu às vezes até combino as duas técnicas, mas é sempre uma decisão em conjunto, baseada na tomografia e no estilo de vida do paciente. Então, eu acho que isso é muito importante a gente adaptar e não tem uma coisa de dizer, não, é isso e né, não se negocia, não se fala, né, e a decisão é unilateral. Eu acho que não, a decisão é sempre tomada em conjunto, sempre pesando prós e contras, conversando com o paciente, vendo qual que é a melhor técnica para cada caso. Então, eu sempre gosto de conversar muito com a paciente, a gente discute, explica, mostra o exame, pondera qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de cada técnica, até que chega na combinação ideal das cirurgias. E dessa forma a gente tem tido realmente aderência, porque o principal é que no pós-operatório do remodelamento, o resultado fica muito na mão da paciente. Então, se ela não utilizar o modelador, se ela não utilizar o espartilho, ela vai perder o resultado da cirurgia. Então, foge ao teu controle. Na ressecção eu tirei. Eu sei que o resultado vai vir porque não tem o que fazer, não vai mudar em relação ao cuidado pós-operatório, que ela deixe de fazer alguma coisa porque eu tirei um fragmento do osso. Então, o resultado vai aparecer. Já no remodelamento, não. Então, tem pacientes que às vezes não toleram usar o espartilho ou se sentem presas demais, e eu não tenho como, né, dizer para ela que a gente vai conseguir um resultado adequado se ela não fizer a parte dela. E aí é questão, né, que a gente tem que entender qual técnica serve para cada paciente. Legal você falar isso, Gustavo, porque acho que eu também como cirurgião e na bioplastia agora e na lipo, sempre acho e tenho a convicção que a decisão cirúrgica e a indicação ela é dinâmica. E ela tem que vir dos dois lados. Né? Exatamente. Eu indico, faz sentido para ela entende o que deve ser feito, e aí é assim que a gente escolhe ter a melhor decisão, né? Para o paciente, porque tem que fazer sentido para ele também. Exatamente. Né? Porque muitas vezes ele vem pedindo A e eu falo que é B e eu entrego C, ela não vai estar satisfeita com aquilo, né? Então eu acho que é legal, eu achei uma coisa interessante que você falou, a gente já discutiu isso também, o quanto a gente pode fazer um mix entre as técnicas. Exatamente. Né? Então você comentou de ressecção, remodelação, em alguns casos, a depender do caso, da decisão, do que o paciente quer, do resultado, do quanto ela quer que reduza essa cintura, o quanto ela está disposta a usar o corselet, a gente pode, você faz a ressecção de algumas costelas, de uma ou de duas, né? E aí aqui até, eu acho que é legal você falar, se dá para ressecar mais de uma, duas ou três costelas. As flutuantes, a 12ª e a 11ª, né? Se a gente pode subir para a 10ª, isso. E a possibilidade de a gente fazer um mix, né? Ressecar a 11ª, 12ª, remodelar a 10ª, ou resseca uma, remodela duas. Conta para nós aí o que você tem de experiência, o que você gosta, inclusive, de fazer. Então, quando a gente fala em ressecção, você fica limitado na 11ª e na 12ª, que são as flutuantes. A 10ª eu não posso ressecar porque ela sim já tem implantação do diafragma, ela já faz parte do contorno da caixa torácica. Então, se eu tirar a 10ª costela, eu vou ficar com um defeito. Eu vou ficar com uma área de deformidade ali, principalmente na região de transição entre a cartilagem e o osso. Então, a 10ª a gente não remove. A 10ª eu posso remodelar. Eu posso fazer a fratura e modificar, que é o nosso limite. Acima disso, não. Tem pacientes que querem que mexa na 9ª, na 8ª, e aí não dá, porque daí eu já estou realmente dentro da caixa torácica, aí eu já vou estar interferindo em ventilação. Mas até a 10ª ainda dá, porque ela é o limite inferior da caixa torácica e ali não vai ter problema, não vai alterar a dinâmica física ventilatória. Ressecção, então, eu fico restrito à 12ª, à 11ª. Eu posso fazer a ressecção dessas duas e remodelar a 10ª, quando a paciente é mais brevilínea, então pacientes mais baixinhas, quando você faz isso, você aumenta o abdômen, você define melhor o contorno do tórax e você consegue uma definição, uma proporção melhor, você alonga a silhueta, você alonga a cintura e o resultado fica melhor. Pacientes que são altas, que são pacientes já uma estatura maior, às vezes não é necessário mexer na 10ª, mexendo só na 11ª, na 12ª é suficiente, tanto ressecção quanto remodelamento. Às vezes, pacientes que não têm a 12ª, ou que a 12ª é muito pequenininha, você pode abordar só a 11ª e a 10ª. Aí você consegue um contorno melhor. Então isso varia muito realmente do exame da paciente, né, do biotipo da paciente e principalmente da avaliação pré-operatória com a tomografia de tórax. Ela que vai determinar para a gente
o que a gente vai mexer, quais são os arcos que a gente vai mexer. E é engraçado quando a gente faz a tomografia, isso também é uma coisa que eu uso e mostro para os pacientes. Muito frequentemente, você tem assimetria entre um lado e outro, você tem diferença do tamanho das costelas e da inclinação das costelas. Então, quando você olha, a cintura, às vezes, ela não é bem simétrica. Né? E, principalmente, às vezes as pacientes já não têm a 12ª, ou são muito pequenininhas. Então, aquele argumento de que vai desproteger o órgão, eu falo, você já veio de fábrica sem essa proteção. Já faltou, já está, quer dizer, não faz diferença, não vai mudar, não vamos, né? Então, é quase como se fosse uma evolução da espécie, que nem o apêndice. Né? São costelas que já estão regredindo, que já estão desaparecendo com a evolução. Então, é um argumento realmente que a gente consegue mostrar no exame. Falou, você tem a 11ª pequena e a 12ª não existe. No teu caso, não tem indicação de a gente operar, por exemplo. Né? Então, isso é muito importante fazer a avaliação e, como eu falei, individualizar cada caso e cada procedimento para o que a paciente deseja, o que você quer oferecer de resultado. Legal você falar da assimetria, Gustavo, porque isso é muito comum também na bioplastia. E os pacientes vêm fazer o tratamento da depressão trocantérica e muitas delas têm, e isso é natural, nós consumimos mais gordura do lado onde a gente dorme mais. E alguns pacientes têm essa assimetria muito importante. Um lado muito mais cavado do que o outro. E a gente consegue, na bioplastia, deixar esse quadril simétrico novamente. E aí você falou da cintura, né? Pacientes que de um lado tem uma costela mais longa, e a gente já viu isso em tomografia, né? E de um lado uma costela mais curta. Então ela tem uma assimetria da cintura. De um lado é mais quadrado e do lado ela tem cintura. E aí a mágica do procedimento. Você consegue corrigir a assimetria da cintura, além de afinar, consegue corrigir a assimetria da cintura. Isso é muito legal, né? Você consegue minimizar. A gente sempre fala que simetria perfeita é muito difícil, né? A gente nem a natureza, nem Deus conseguiu, a gente não vai atingir. A gente fala isso, né? E eu falo isso para meus pacientes e elas já escutam isso de mim em todas as consultas, que eu brinco e falo exatamente isso. Papai do céu não fez igual. Não é o doc que vai fazer isso agora. Então a gente vai corrigir e minimizar a sua assimetria. Exatamente. Mas a gente consegue melhorar muito, Consegue melhorar muito, porque você vai fazer um estudo e você vai fazer uma avaliação e um planejamento pré-operatório. Então, de um lado, eu tiro uma quantidade um pouco maior de costela, do outro lado, né, é menor. Então, a gente sempre tem a diferença quando você vai medir as costelas, por exemplo, quando você fez a ressecção, ou mesmo quando você faz o remodelamento, você percebe que você consegue simetrizar, você consegue diminuir essas diferenças entre um lado e outro com o planejamento cirúrgico, com o planejamento da tomografia. Então, quando você faz a ressecção é muito nítido porque você tem o tamanho do osso que você retirou. No remodelamento, você vai fazer o remodelamento em pontos determinados que você vai medir e você consegue minimizar, porque daí você vai dobrar o osso e ele vai estar lá para dentro. Então, com isso, você também consegue diminuir essas assimetrias. Isso é bem, bem bacana de ver. Legal você falar da tomografia, Gustavo, porque é uma coisa que eu vejo muito, tanto na bioplastia, alguns médicos que às vezes não têm uma boa programação, não fazem um bom exames pré-procedimento, e muitas vezes acabam não tendo a melhor indicação. E é legal você falar isso, porque na remodelação costal não tem achismo. Sim. Né? Não é, eu acho que aqui ou eu acho que ali. A gente faz uma tomografia com reconstrução 3D. A gente mede as costelas, desenha os ângulos aonde vai ser feito a remodelação ou a ressecção. No procedimento, a gente pode ainda desenhar a costela utilizando o ultrassom para trazer uma programação cirúrgica mais detalhada, mais perfeccionista, para que o resultado seja ideal. E até a indicação, né? Exatamente. A indicação vai passar pela tomografia. Porque não tem margem em cirurgia, né? Como em qualquer procedimento de medicina, você não tem muita margem para erro. Então, você tem que ter uma boa avaliação, porque é diferente de outras situações em que você consegue corrigir. Né? Se eu fiz a fratura no local errado, eu vou ter que esperar 90 dias para ela corrigir para eu fraturar de novo. Né? E se a paciente quiser, porque dificilmente você vai ter uma segunda chance de fazer se você fez um procedimento de forma inadequada. Então, é por isso que é muito importante você ter um profissional habilitado, você ter alguém que estudou, que sabe o que está fazendo, para que você tenha o resultado que você está buscando. Então, isso é o primeiro passo, acho que na decisão de uma escolha de cirurgia, é você confiar no profissional que vai estar atendendo. Então, isso é muito importante. E os exames são fundamentais. Então, você fazer o procedimento,
sem uma base, sem ter um mapa, eu sempre brinco que aquilo ali é o meu guia, é o meu mapa. Então eu vou seguir a orientação do que o exame está me mostrando. Então isso é fundamental. Eu sempre falei que um bom resultado cirúrgico depende de uma boa programação cirúrgica e de um bom cirurgião. Né? Exatamente. E bons cuidados do paciente no pós-operatório. Isso para mim aqui, acho que é o quarteto fantástico para a gente ter um bom resultado cirúrgico, porque daqui passa a indicação, passa o desenho do que você vai fazer, que é o mapa, como você falou, os cuidados do paciente que já passou lá pela indicação, pela consulta, já está bem combinadinho como é que tem que ser esse pós-operatório, e aí assim que a gente consegue ter os melhores resultados, né? E um paciente mais satisfeito. Né? E é um trabalho multiprofissional. Né? Eu sempre falo que quando você atende, quando você recebe um paciente, você forma um time. Né? Então, aquele paciente ele está vindo compor o time e o resultado vai depender de todos esses fatores. Então, o pós-operatório, drenagem, cuidados, né, com o curativo, com o modelador, tudo. Né? Tudo isso faz parte da cirurgia. Então, quando a gente fala, a cirurgia não é só você fazer a cirurgia, deu alta para o paciente e acabou, né? Pronto, meu trabalho encerrou aí. Não. A gente faz o acompanhamento dessas pacientes até completar 1 ano da cirurgia. A gente percebe que o resultado ele vai otimizando com o passar do tempo. Então, primeira semana, segunda semana, a paciente ainda está inchada, ainda às vezes você não tem um resultado que aparece tanto, já mostra a diferença, mas ainda, né, vai evoluir ao longo do tempo. Principalmente no remodelamento, em que você vai ajustando o espartilho, que você vai ajustando o corset ou a faixa, e a partir de 3 meses, 90 dias, que você começa realmente a ver um resultado de cintura bem bacana. E a gente já viu, né, essa evolução até quase próximo de 1 ano. Então, com o passar do tempo, a musculatura vai acomodando, o resultado vai ficando mais otimizado e, principalmente, a paciente fazendo a parte dela, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, assim que estiver liberada para fazer as atividades físicas, o resultado só fica melhor. Né? Então, é realmente, eu sempre falo, é um time. A partir do momento que me procurou para a cirurgia, falar, tudo bem, eu vou fazer a minha parte, mas você vai ter que fazer a tua parte também, porque não sou só eu que vou conseguir entregar o resultado, você vai ter que fazer o teu resultado acontecer também. Então, essa dinâmica, essa confiança é fundamental. Então, a gente tem que ter, né, um entrosamento da paciente com a equipe, com todos os profissionais que vão estar envolvidos, para que a gente consiga oferecer realmente um resultado bem satisfatório. Perfeito. Em relação ao procedimento, Gustavo, propriamente dito, né, que uma dúvida dos pacientes é, por exemplo, essa cirurgia dói, o procedimento em si, ou no pós tem dor, qual o tipo de anestesia que utiliza? Dá para fazer em consultório? Tem que ser no hospital? Tem internamento? Como é que é o dia do procedimento, Gustavo? Então, quanto à anestesia, a ressecção, tanto o remodelamento, a gente pode fazer com anestesia geral ou com bloqueio. E agora, evoluindo, né, com incisão mínima, você consegue fazer com uma sedação e anestesia local. Então, a anestesia em si vai depender muito do paciente, né, do tipo de paciente, e o local que você vai realizar, otimizado em um ambiente hospitalar, mas atualmente, né, conversando, né, com o Dr. Manzaneda, ele tem feito em centro cirúrgico, mas em regime ambulatorial. Então, a paciente faz uma sedação, uma anestesia local, ele faz a incisão só com uma agulha, né, e faz o remodelamento e a paciente vai embora. Então, não precisa de internamento. Né. Nos meus pacientes, normalmente elas ficam pelo menos 12 horas de internamento, hospital dia, não precisa dormir. Né? E a anestesia pode ser, né, geral ou bloqueio espinhal. Tá? Isso vai depender realmente do perfil da paciente. Eu acredito que a evolução vai ser cada vez, né, para procedimentos menos invasivos e mais ambulatoriais. Então, com a técnica né, sem cicatriz, a rib scar, você realmente não vai precisar internar a paciente. Você vai conseguir fazer em um regime de 6 horas ali, faz uma sedação, faz um bloqueio, faz o procedimento, a paciente observa, acorda, está tudo bem e vai para casa. Não precisa ficar internada. Acho que essa vai ser a evolução cada vez mais, né, de trazer esse procedimento realmente como um procedimento ambulatorial. Não tem necessidade de fazer anestesia geral e nem mesmo às vezes de bloqueio espinhal. Você consegue fazer só com bloqueio local e uma sedação como uma sedação de endoscopia. E é lindo, né, Gustavo? A evolução da técnica, uma não sobrepõe a outra necessariamente e elas podem se completar. Né? Então, desde a ressecção da costela, né, que tem uma incisão pequena, mas a gente retira a costela,
a remodelação tradicional, onde tem um cortezinho que já é pequeno, 0,5 centímetros, e você faz a fragilização e o remodelamento dela. E aí agora a evolução da técnica, onde acho que é super minimamente invasiva, né? É quase uma cirurgia mediúnica, uma cirurgia do Dr. Fritz, sem cortes, né? Sem cortes. Que é com um buraquinho. Você conseguir entregar um resultado desse de remodelação costal, eu acho que isso é sensacional. E é o que eu me apaixono, né? Você que também opera por vídeo, eu também operei por vídeo muitos anos, por gostar de mini incisões, de deixar pequenas cicatrizes, né? A bioplastia vem nisso, né? Você conseguir remodelar um glúteo com 3, 4 pertuitos é uma maravilha, né? Agora você conseguir remodelar uma costela com uma incisão, nem incisão, né? Um pertuito, um furinho, eu acho sensacional. Isso é realmente a evolução. E a gente percebe que foi muito rápido, né? Então, de 2 anos para cá, você teve uma evolução significativa, né, em relação à técnica. Existem outras técnicas que, né, estão no mercado, com fixação com placa, com parafuso, mas as cicatrizes são maiores. E eu sempre, né, tenho aquela coisa assim, que foi-se o tempo em que grandes cirurgiões, grandes incisões, isso não cabe, né, principalmente quando você está falando em estética. Então a minha preocupação sempre foi ter uma incisão pequena, uma incisão estética, esconder ao máximo as incisões, porque cada cirurgia deixa uma cicatriz, né? A técnica da plástica, o que é? Esconder a cicatriz de forma que ela não fique visível, ou minimizar, usar técnicas que deixam ela o mais estético possível, quando ela fica aparente. Então, você unindo tudo isso, unindo a tecnologia e o principal, né, o tipo de bisturi que utiliza para fazer a fratura é um bisturi ultrassônico. Então, a questão da dor vem muito disso. Quanto menor a incisão, quanto menor o trauma que você faz nos tecidos. A gente não faz um corte grande, então, né, quando faz, vamos falar de ressecção, por exemplo, um corte pequeno, eu não corto o músculo, eu só separo até chegar na costela, e a gente usa um bisturi ultrassônico para fazer o corte do osso. Então, esse bisturi, ele não deixa espícula, ele não machuca os tecidos ao redor, ele não vai queimar músculo, ele não vai cortar nervo nem vaso, ele só vai cortar o osso, e quando você passa a mão, o osso está como se tivesse polido, ele fica lisinho. Então isso diminui muito a dor no pós-operatório, então os pacientes não têm dor. Quando você faz um remodelamento, pensando, puxa, é fratura, né? Uma fratura em galho verde, uma fragilização ali e dobrar o osso, isso deve doer. Não dói. Não dói porque você vai acomodar o espartilho, você já vai, de certa forma, estabilizar esse osso, e as pacientes não têm dor. Exatamente por quê? Porque a incisão é menor ainda, você não tem trauma. Quando você fala em dor, você geralmente tem trauma no tecido que causa dor. Quando você faz uma cirurgia menor, né, menos invasiva possível, você vai ter menos dor no pós-operatório. É a diferença entre a cirurgia por vídeo e a cirurgia aberta. A cirurgia aberta dói muito mais. Por quê? Você tem um corte grande, você machucou o músculo, deu ponto lá dentro, então dói mais. A cirurgia por vídeo, a dor é muito menor. Se você tem cada vez menor a incisão e cada vez menos trauma dos tecidos, você tem menos dor. Então essa é a evolução. Então por isso que a gente tem visto e é realmente apaixonante, porque é muito rápido, né, essa evolução, e a recuperação da paciente é muito boa, porque quanto menor a incisão, quanto menor o trauma, menor o tempo de recuperação dela, né? Então, e o legal você falar em relação à dor, né, e ao trauma dos tecidos, porque no remodelamento a gente faz a fragilização ou a fratura de só uma cortical. É como se fosse só um ladinho de um cano osso. PVC. Isso, né? você dobra. E aí a gente dobra. Então, uma metade da costela permanece ela íntegra. Continua íntegra. Exatamente. Então, a costela não tem um movimento de cisalhamento. Não tem é diferente de um trauma. Na fratura. Exatamente. Né? Ele até tem um movimento, mas é um movimento na direção da costela. De voltar à posição que ele estava. Não cisalha, não mexe na musculatura, não tensiona. Então, é por isso que uma fratura tradicional de costela, além de ter o trauma, a lesão, o sangramento que é maior local, né, do intraósseo e dos tecidos localizados, com essa fragilização com o bisturi ultrassônico, é infinitamente muito menos traumático e sem um movimento da fratura tradicional. Né? E sem espícula óssea, porque quando você faz uma fratura, você fratura, né, e o osso fica cheio de ponta. Então, por isso que eu falei que quando você passa a mão, parece que ele foi polido, porque o bisturi ele corta e ele faz um corte tão preciso que você passa a mão e você não sente, assim, fica lisinho. Então, isso diminui muito os tecidos ao redor, eles não são machucados. E aí a dor diminui bastante no pós-operatório.
Legal, Gustavo. Outra coisa que eu acho que é super legal é uma cirurgia de pouco tempo, né? A gente comentou já, a cirurgia da ressecção está levando em torno de 1h30 para fazer a ressecção, e a remodelação 30 minutos. Eu acho que isso é sensacional. E aí o interessante ainda, a gente consegue associar com outros procedimentos, né? Então, por exemplo, doutor, eu quero fazer uma lipoaspiração no hospital, né? De corpo todo, por exemplo, braço, perna, coxa, e eu já posso fazer a ressecção junto? Doutor, eu quero fazer uma mini lipo no consultório de uma região menor, fazer um body tight para melhorar a minha flacidez, e eu posso fazer a remodelação. Eu acho que essas possibilidades, elas são sensacionais. Exatamente. E elas podem se compor das mais diferentes maneiras, né? Conta aí para nós o que você acha disso. Com certeza. Então, como eu falei, a escolha também da técnica vai muito do que a paciente vai fazer de procedimento associado. Então, se vai fazer lipo com tecnologia, vai usar uma tecnologia qualquer que seja de redução de pele, de retração de pele, Renuvium, Argo, Body Tight, então acaba estendendo um pouco mais o tempo cirúrgico. Às vezes, idealmente, é fazer o remodelamento, que é um procedimento mais rápido, vai trazer um resultado e vai agregar um pouco mais ainda de cintura para aquela paciente. Se é uma paciente que vai fazer, às vezes, só uma lipo pequena, né, mas ela quer fazer ressecção, você pode associar as duas técnicas. Então, isso, como eu falei, depende muito do perfil da paciente, do que ela quer de resultado, né, e de como que ela vai se comportar no pós-operatório. Então, a gente consegue associar outros procedimentos, tanto com a ressecção quanto com o remodelamento, sempre pensando na segurança do paciente, em tempo cirúrgico, mas procedimentos cada vez menos invasivos, né, quer dizer, procedimentos cada vez mais conservadores, como o remodelamento, principalmente com agulha, você consegue associar numa mini lipo e eu acredito que vai evoluir realmente para ser em um ambiente, claro, limpo, cirúrgico, mas em clínica, né? Não precisa ser em ambiente hospitalar, hospital grande, estrutura que você, né, às vezes acaba sendo uma estrutura muito robusta para um procedimento que é muito pequeno, vamos dizer assim. A gente sabe que alguns procedimentos você precisa realmente de uma estrutura, né, de uma infraestrutura muito maior, mas o remodelamento eu acho que vai acabar ficando realmente como uma situação muito corriqueira, né, que vai ser, né, um a mais realmente, né, no procedimento que o paciente vai fazer, mesmo a nível ambulatorial. Né. E a cirurgia de remodelamento com agulha, eu acho que isso é apaixonante, né? Quando você me falou dessa, eu acho que eu fiquei babando, assim, porque eu já era um interessado e um apaixonado pela remodelação, como eu te contei, desde a época da ortopedia. Já venho tratando contorno corporal com remodelação de glúteo, de quadril, com a mini lipo, né, de abdômen, dorso, flanco. E aí quando surgiu a oportunidade da nossa parceria, e aí a gente conversou, você me ensinou, me deu aula, me explicou, mas quando você falou, cara, de remodelação costal com agulha. Cara, eu fiquei assim, meu Deus, isso é sensacional. A gente entrega um resultado compondo tudo isso de uma maneira jamais medida, né? Sim. Remodelação de glúteo, uma remodelação costal e uma melhor ainda de uma lipoaspiração localizada para o paciente, tudo feito em consultório, que é o que eu mais tenho feito hoje atualmente. Então, acho que isso veio para coroar, na verdade, o que a gente vem fazendo em consultório. E aí, em breve, o senhor também vai estar fazendo tudo isso aqui no consultório. Exatamente. Isso vai ser uma honra aqui para mim. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Sensacional, agradecer a sua parceria, a nossa amizade. Eu acho que daqui para frente a gente tem uma construção gigantesca. Eu tenho certeza que foi Deus que fez a gente cruzar esses caminhos, né? Então eu fico muito feliz de ter você fazendo parte da família do Instituto aqui. Obrigado pela tua presença, pelo bate-papo, que venham muitos ainda. Que venham muitos ainda. E que a gente possa trazer cada vez mais informação, mais resultado para os nossos pacientes. Obrigado, Charbó. Acho que é muito importante a gente poder divulgar e eu estou realmente bem feliz com a nossa parceria, porque é apaixonante. Quando você começa a ver os resultados, quando você começa a ver principalmente os depoimentos das pacientes, quando elas mandam para você, que restaura até às vezes o casamento, porque a autoestima melhora tanto a ponto de interferir na relação, a paciente, né, realmente é gratificante, né, essas histórias e esse resultado que você consegue entregar
porque são várias histórias e a gente tem várias dores de pacientes e então às vezes fala, é cirurgia estética, é supérfluo, alguma coisa assim, e a gente nunca pode minimizar o quanto isso dói, o quanto isso interfere na pessoa no dia a dia dela. Então, eu já vi várias pacientes, né, falando, nossa, doutor, é o meu sonho que foi realizado. Né? E você fala, puxa, mas né, eu não imaginei que uma foto de frente para o espelho fosse fazer tanta diferença na vida de uma paciente. Né? Ou que o marido podia abraçar porque ela tinha dor e era desconfortável, também faria diferença, a ponto dela dizer, olha, né, 18 anos de casado, eu estou em lua de mel de novo. Então isso é muito legal. Sensacional, mestre. Obrigado. Pessoal, fique de olho. Teremos bastante informação aqui para vocês de remodelação costal, da junção dos procedimentos. Dr. Gustavo, muito obrigado. Obrigado, Charbot.